inspiradoras. Gostaria de ouvir a voz de vocês, gostaria de ver o rosto de vocês também, antes da gente começar. Principalmente, boa noite, Simone, principalmente porque o intuito da... Olá, Boa noite, Elisângela, tudo boa bom? noite. Eu estou bem, e você? Bem, graças a Deus. Muito bom. Principalmente porque o intuito o meu propósito de estar aqui hoje é justamente proporcionar um momento de melhoria, tanto para vocês quanto para mim. E isso só é possível quando a gente se conecta com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Olá, Thalita. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo jóia? Tudo jóia. Cadê? Todas são mamães aqui. Nós temos apenas mamães nesse grupo. Sim. Vocês que são a Luz. Oi, Nath. Oi, Mauricélia. Olá. Bom, então vamos lá. Adorei ver o rosto de vocês. Se quiserem permanecer assim, estão lindas e são lindas porque nós mulheres somos poderosas, né? Nós mulheres nós mulheres, o que nós temos a capacidade de fazer em cima de um salto alto, um homem não consegue fazer nem chorando, não é? Então vamos deixar aqui a nossa conversa ainda mais bonita, tá? Antes da gente começar, eu trouxe um material aqui para vocês. Eu já vou me apresentar para que vocês compreendam todo o propósito da nossa conversa. Mas antes, eu gostaria que pelo menos 5 de vocês me contassem ou me dissessem qual é Eu não quero falar sobre sonhos nesse momento, porque eu acho que essa ideia de sonho é uma coisa que todo mundo tem, né? Que todo mundo. Ai, não sei, eu sonho em conhecer a Antártida. E é um sonho que muitas vezes a gente só sonha e não coloca os nossos esforços naquilo, né? Então, eu queria saber qual é, pelo menos de 5 de vocês, qual é o objetivo de vocês, qual é o propósito da vida de vocês, ou alguma coisa nesse sentido. Quem que está disposta a me contar? Pode ir colocando a mãozinha aqui, e aí eu já vou chamando pelo nome para a gente poder ouvir. Só para a gente começar, vamos lá. Vamos, Elisângela, conta para mim qual é o seu propósito, então. Na verdade, estou recomeçando, porque eu trabalhei minha vida inteira como vendedora, mas geralmente presencial. E depois dos 50, eu resolvi fazer isso no digital. E, ao mesmo tempo que aconteceu um monte de coisa na minha vida, eu acabei adotando uma criança, que agora está com 1 ano e 9 meses. E eu preciso recomeçar, tanto eu e meu marido, a gente mudou de estado, de cidade, de emprego, de tudo. E a gente está recomeçando a vida do zero, inclusive pagando aluguel, que a gente acabou tendo que vender nossa casa para pagar algumas dívidas. E a gente ficou do zero mesmo. E ainda, agora, mãe, aos 51 anos, de uma criança de 1 ano e 8 meses. E estou recomeçando, né? Então, o digital para mim está sendo muito bom. Hoje eu já atuo como social seller de um terapeuta e fiz o curso de closer, mas eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero na prática, eu quero, né? E proporcionar para as minhas filhas, que eu tenho uma adolescente também de 15 anos, uma vida mais tranquila, né? Uma vida que elas não sintam necessidade de falta do dinheiro, digamos assim, né? Que minha filha estudava no colégio particular, agora está no público. Assim, que elas não sintam falta de coisas, assim, né? Digamos assim, Certo, que o dinheiro pode comprar. Porque o tá amor a certo. gente já dá, ó, o cuidado a gente já dá, né? Mas, infelizmente, a gente precisa falar que precisa do dinheiro, né? Excelente. Então, o seu propósito é alavancar aí no digital. Isso. Perfeito. Vamos. Thalita, conta para mim o seu propósito. Eu tenho um filho de 8 anos, ele é autista, né? Eu sou lá do grupo Colo de Mãe e ele depende muito de terapias e tudo, e eu sou sozinha para criá-lo, né?
o pai dele não ajuda, minha família mora longe, e eu preciso complementar a renda. Eu sou cabeleireira, tenho um espaço pequeno, né? Estou começando agora, na verdade, porque eu vim para Cotia tem 3 anos, e aqui eu consegui respaldo para as terapias dele. E eu não entendo nada dessa parte de internet. E hoje eu sei que tanto para alavancar a minha carreira como cabeleireira, eu também preciso entender um pouco da internet. E aí essa plataforma, né, vocês vão me proporcionar um pouquinho desse entendimento, ou até muito, eu espero. Excelente, excelente. Muito bacana. Eu sempre me inspiro em histórias reais, minhas amigas, porque a internet está cheia de Virgínia por aí, né? Mas não são essas histórias as histórias que a gente vive. As histórias que a gente vive é da Elisângela, é da Thalita. Então, essas histórias são inspiradoras. O seu propósito, então, o seu objetivo é crescer, então, é alavancar a sua carreira, tanto no físico quanto entender o digital. Bacana, Isso. entendi. Vamos lá, a próxima. Quem vai me contar o próximo, o propósito aí? Falta pelo menos 3. Deise, você quer me contar? A Mauricélia, Simone, que está por aí. Oi, pode ser? Então, Só botar o fone aqui. Eu estava um pouco resistente, porque na outra palestra eu já falei, né? Queria escutar um pouquinho das outras. Tá, eu não estou te escutando. desculpa. Agora sim. Então Agora você já está calejada, já está pronta, é só falar. Me conta, seu propósito. Tá, eu tenho 45 anos, eu tenho um filho de 8 anos, tenho uma filha de 23 e tenho um netinho de 3 meses. E sou casada, e por 15 anos eu trabalhei no comércio, de vendedora no comércio. Aí, quando começou a pandemia, eu fui obrigada a largar o trabalho, né? Porque a minha filha adoeceu, teve depressão bem séria, e parou a creche também, o meu filhinho tinha 2 anos. E daí só o meu marido começou a trabalhar, e eu pensei, meu Deus, que eu vou fazer agora, né? Aí orei, pedi muito a Deus, e Deus me falou que eu tinha que vender roupa. Acordei assim um dia com aquela certeza na cabeça, preciso vender roupas. Vendi minhas joias, comprei tudo de roupa, só que eu morava no interior, né? Agora eu moro ainda no interior, mas ainda estou perto do centro, né? Mas eu morava bem interiorzão, dava 7 quilômetros a pé até o centro. Aí o meu marido ficava com o carro trabalhando, e eu não tinha como vender roupa, eu não tinha para quem vender. Então eu pensei, eu vou ter que começar a estudar o digital para mim trabalhar, vender através do digital, né, do Instagram. Daí foi o que eu fiz, comecei a estudar. E desde lá eu não parei mais, sabe? Eu gostei, daí tentei voltar para a CLT, mas não rolou por causa da escola do meu filho, daí, né? Porque daí ele não ia, como ele ia estar na escola, ele não ia ter com quem ficar, sabe? E meio turno. Então, até assim, o meu primeiro cliente, eu trabalho daí desde. Isso foi quando eu tinha 41 anos, né? Aí, quando eu fiquei esses meses trabalhando na CLT e voltei, né, para o digital, o meu primeiro cliente como social media foi a loja que eu trabalhei durante anos. Então, eles foram a primeira pessoa que confiaram para mim cuidar do Instagram. Só que, tá, tu falou do meu propósito. Hoje, eu vejo a minha filha com um bebê, trabalhando CLT, né, agora acabou a licença maternidade dela. E eu disse para ela, filha, eu quero tanto que o meu trabalho dê certo, sabe? Que eu consiga mais clientes para trazer ela para trabalhar comigo, sabe? E aqui na cidade que eu moro, tem muitas mulheres que trabalham em casa. E às vezes não tem serviço delas, tem que ficar correndo de lugar em lugar procurando trabalho, que essa cidade aqui, a base da economia é o calçado. Então as mulheres fazem sapato em casa, sabe?
Só que às vezes não tem. Então, eu tenho muito disso, sabe? Inclusive, já vieram vizinhas minhas perguntar como é que eu trabalhava, porque elas precisavam agregar na renda delas, sabe? Daí até tem algumas que eu enviei o link da Max, né? Mas elas acabaram não entrando. Então, isso é uma coisa que eu quero muito, sabe? Trazer a minha filha para poder ter essa liberdade para trabalhar e cuidar do filho dela e ajudar pessoas daqui da minha cidade, daqui de volta, que também precisam disso, sabe? Trazer elas. Certo. Bom, linda a história também. Então, seu propósito aí é crescer o seu negócio o suficiente para ter mais uma pessoa, no caso, a sua filha, e poder aumentar a sua rede aí, tanto de clientes quanto de pessoas a quem você vai prosperar. Seria isso? Isso, aham. Excelente. Bom, mais alguém poderia compartilhar o seu propósito aqui comigo? Tem mais alguém aí que esteja ouvindo e possa compartilhar? Mauricélia. Compartilha comigo, então, o seu propósito de vida. Isso de vida não necessariamente tá. Eu sonho ou eu quero. Eu preciso saber o seu propósito, a que você está dedicando a sua energia nesse momento. Então, me conta, isso tudo vai fazer muito sentido no final da nossa conversa. Porque nós vamos conversar sobre os propósitos do começo ao fim. Então, me conta o seu propósito. Pois é, o meu propósito é me destacar no digital. Nessa nova profissão que eu escolhi para mim, né? Eu quero muito, assim, aprender, que eu tô colocando toda a minha energia nessa nova profissão que eu adquiri. E o meu propósito de vida é fazer um bom trabalho e ser reconhecida como, tipo, nossa, a Mauricélia trabalha muito bem. E é isso. Excelente. Adorei o seu propósito. Você está no lugar certo. Então, vamos lá, você vai entender. E parece que a Elisandra vai me contar o propósito dela também. Falta só um. Só abre o microfone para a gente poder te ouvir, por gentileza. Oi, boa noite. Boa noite. O meu propósito é mais conhecimento, conseguir um trabalho, né? Buscar crescer, né? Para evoluir, digamos assim. No digital. Isso. Excelente. Bom, muito obrigada por vocês compartilharem aí os propósitos. Posso falar também? Pode, Leila, será um prazer. Quanto mais, melhor. Obrigada. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou, nesse momento, dando jantar aqui para o meu bebê. Boa noite a todas. Boa noite. Meu nome é Leila, eu tenho 41 anos, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um bebezinho de 1 ano e 3 meses. E, na verdade, eu também estou em busca do meu propósito, no caso, o propósito profissional. Eu sou professora, eu estou numa transição de carreira, e eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, sabe? No sentido de ter tempo de qualidade com eles e de proporcionar coisas para eles, coisas até mesmo que eu não tive. E como eu ainda não me encontrei como professora, então eu acredito que eu esteja também em busca do meu propósito. Eu sempre penso em algo que eu quero fazer algo que vai transformar a vida das pessoas, a começar pela minha. Mas eu ainda não descobri exatamente que algo é esse. Aí é isso. Obrigada pela oportunidade. Me identifico. Eu vou pedir só um segundinho para eu poder pegar meu fone que caiu no chão. Prontinho, obrigada. Bom, minhas queridas, vamos lá. Eu sou a Mari Vicente, eu sou formada em Direito, eu me formei em Direito há muitos anos atrás, eu advoguei por mais de 10 anos. Dentro da minha carreira, eu cheguei no auge
do advogado, né? Eu fiz júris populares, fiz sustentações orais com desembargadores, sabe aquela galera que coloca aquela roupa preta e fica em pé falando com um monte de gente, igual nos filmes? Isso tudo eu consegui conquistar dentro da minha carreira de advogada, mas assim como a Leila, eu em determinado momento não me encontrei mais naquilo, mais naquela vida. Eu tive um problema de saúde muito grave na época. Eu sou uma pessoa diabética tipo 1, então isso por inúmeras situações gera limitações na minha vida, de pessoas que não entendem, não têm o conhecimento, e muitas vezes eu perco oportunidades por conta disso, perdia, né? E em determinado momento da minha vida, eu decidi que eu iria empreender. Dentro da decisão de empreender, eu criei diversas marcas, eu trabalhei com roupas femininas, e eu fui buscar e tentar encontrar aquilo que mais fazia sentido para mim. Porque muitas vezes a gente pode trabalhar com direito, por exemplo, como professora, como a Leila, e não se encontrar. Aquilo pode ser que não faça sentido. Tá? Então, às vezes, o fato de você trabalhar e ser financeiramente reconhecido é muito interessante. Muitas vezes a gente trabalha pelo dinheiro, mas isso não é a única coisa que importa, né? Então, a gente precisa ali ter a nossa âncora e fazer aquilo se tornar possível. E para que eu saísse da carreira de advogada, eu também tinha que ter uma estabilidade financeira, né? Ninguém tem condições de largar o trabalho sem ter uma condição financeira para fazer isso. Então, isso é uma parte da minha história. Eu só estou contando isso para vocês, para que vocês reconheçam, saibam quem eu sou. Eu nem vou ficar colocando aqui para vocês sobre maiores informações ou tipos de trabalho, por quê? Inclusive, vou começar a apresentar o material que eu fiz especialmente para vocês, em uma janela aqui. Por quê? Eu não pretendo aqui hoje falar para vocês sobre como vocês vão fazer, o que vocês devem fazer, qual é o passo a passo que vocês devem fazer, o que vocês devem escolher. Hoje, o meu propósito não é falar sobre o caminho das pedras para vocês. Por quê? Muita gente já se fala sobre isso. Muitas pessoas na internet já falam qual é o caminho do digital, o que você vai fazer. Eu poderia falar aqui para você dos pilares de uma marca, de como construir uma marca própria, de como criar identidade para uma marca, de como criar autoridade para uma marca, de como se posicionar na internet, de como trabalhar com a internet, de como se tornar um influenciador, de como influenciar pessoas. Isso tudo eu poderia trazer um material vasto aqui para vocês. E estou aberta, estou à disposição, caso vocês tenham dúvidas sobre esses assuntos, eu vou deixar o meu Insta ali, posso deixar o meu contato, e eu estou à disposição para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. Mas o propósito da nossa conversa de hoje não é sobre isso. Por quê? Eu preciso que vocês decidam agir. Eu preciso que vocês decidam pegar todo o conteúdo que os demais colegas estão falando aqui e apliquem na vida de vocês. Porque a grande diferença das pessoas que deram certo, das pessoas que tiveram resultado, foram as decisões que elas tomaram. Foi porque elas não desistiram, foi porque elas decidiram ir até o fim, foi porque elas, em determinado momento, fizeram o que precisava ser feito. E hoje eu percebo que a maior parte do problema é esse. A gente está cansado de ouvir por aí, faça isso, faça aquilo, essa é a lista, isso aqui que dá certo, vamos fazer a dancinha do TikTok, vamos usar o IA, vamos colocar no chat, enfim, tá cheio de receita por aí. Mas me contem alguma de vocês já conseguiram fazer exatamente aquilo, pegar a receita de alguém e copiar? Alguém aqui conseguiu? Não. E provavelmente a grande falha nesse processo está em não decidir como vai fazer isso. Porque a condição de alcançar todos os propósitos que a gente tem aqui, ela está aí, gente, está na mão de vocês, queridas mamães. Principalmente porque vocês têm uma força movedora
que eu não tenho, por exemplo. Eu conto a vocês, eu não sou mãe. E se eu fosse mãe, eu tenho certeza que eu teria uma força muito maior do que eu tenho hoje. E vocês têm essa força. Então, é mais difícil a questão do tempo para vocês? É mais difícil. Vocês têm responsabilidades que eu não tenho? Vocês têm responsabilidades que eu não tenho. Mas vocês têm uma força que eu também não tenho. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, quero deixar aberto aqui, se em determinado momento, se em alguma informação que eu passar, que eu falar, que a gente conversar, se vocês tiverem dúvida, vocês quiserem acrescentar, vocês quiserem complementar, eu agradeço, tá? Eu preciso que vocês me ajudem aí também. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o jogo muda quando você decide, que é justamente isso que eu falei para vocês. A gente precisa tomar uma decisão. Opa, agora que eu tô vendo que tem um ok aqui. Aí foi. A gente precisa tomar a decisão para dar certo. A gente precisa decidir dar certo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Vamos lá. Não é sobre vender, é sobre decidir e agir. Por quê? Qualquer resultado que a gente tenha, qualquer resultado que a gente alcance, qualquer resultado que a gente tenha disponibilidade, a gente precisa agir. E para que essa ação venha, a gente precisa decidir agir. Então, vamos aqui. Opa! Meu Deus. Esse computador às vezes trava aqui comigo. Ali. Depois que a gente finalizar a nossa conversa por aqui, meninas, eu vou enviar esse material também. A Max, eu acho que já tem. Mas se vocês precisarem, eu imagino que ela vai mandar no grupo. Mas se vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Para poder enviar depois, para tirar dúvidas sobre ele. Vamos começar aqui, ó, com as verdades difíceis. Sabe aquelas verdades que são difíceis de engolir? Aquela verdade que às vezes dói lá no fundinho da nossa mente, do nosso coração? O mundo não vai parar e esperar ficar tudo bem para você começar. Então, essa é a primeira verdade que eu preciso dizer para vocês. Às vezes a gente tá, eu imagino, tá, dentro da nossa conversa, de algumas de vocês que acabaram se pronunciando, eu imagino que vocês já tomaram a decisão de mudar e já tomaram a decisão de buscar os propósitos. Mas a maioria das pessoas espera a segunda-feira para fazer a dieta, espera a segunda-feira para começar o treino, espera a febre passar para poder fazer alguma coisa. Ah, eu vou esperar levar o neném na escola. Vou usar o exemplo de mães, tá? Então, muitas vezes a gente espera que alguma coisa fique bem para poder começar. Mas a grande verdade é que o mundo não vai parar para a gente poder tomar uma decisão, para a gente poder começar. Porque a vida não para, a rotina está acontecendo, tá? A nossa vida, ela tá surgindo, ela tá passando, e a vida não vai parar para a gente poder tomar determinada ação que a gente precisa tomar. Então, muitas vezes, vai doer tomar decisão, vai doer precisar fazer o que ser feito, fazer o que tem que ser feito, mas a gente precisa fazer. Por quê? E aí isso se conecta com a verdade de baixo. A inspiração que às vezes a gente procura, a inspiração que a gente precisa, ela vai ser esquecida junto com o Reels de receita que a gente salva. Sabe aquele Reels que a gente vê lá, o fulano fazendo, eu vou amassar uma banana, eu vou colocar um ovo, um scoop de whey, uma xícara de aveia, e aí a gente salva lá para determinado momento fazer e a gente esquece. Alguém aqui tem alguma receita salva que nunca fez? Todo mundo tem. Por quê? A gente salva, a gente faz, a gente acredita que vai fazer, mas a inspiração e aquele momento de motivação, ele vai embora. No mesmo momento que a gente, muitas, né, Simone? Eu também, viu, gente? Não pensem em vocês, não. Eu tenho um monte, principalmente as fitness. Eu fico falando, depois eu vou fazer isso. Não faço. Não faço, por quê? A inspiração e a motivação, elas vão embora junto com o dedo que a gente rola assim, ó, que a gente arrasta a tela. E, para finalizar esse conteúdo de verdades, você não precisa estar perfeita para ser vista. Você precisa ser vista.
Então, a gente fica esperando o momento certo para fazer alguma coisa, a gente espera. Eu vou usar o exemplo da segunda aqui, só para identificar, tá? Só para ficar fácil da gente conseguir captar a ideia. Então, a gente espera a segunda-feira para começar a dieta, a gente espera que na segunda a gente esteja motivada, a gente espera que na segunda a gente tenha aquela inspiração e que a gente que acorde tudo bem, que a gente acorde sem dor de cabeça, com a roupa, sem chover, né, de preferência, para a gente poder sair sem molhar o cabelo. E aí, tudo isso passa e a gente quer o quê? A gente quer ser vista, mas a gente esperou o momento perfeito que nunca vai existir. Então, se a gente fica nesse ciclo vicioso de sempre estar esperando, de sempre estar precisando de que tudo dê certo, a gente não consegue decidir. Então, o propósito do treino aqui, ó, que foi criado para nós hoje, você não precisa de uma motivação, você precisa de uma decisão. Lá no finalzinho dessa nossa conversa, eu vou tentar trazer para vocês as três ações de uma decisão. Mas o que você precisa não é de motivação. Vocês precisam de tomar uma decisão. O mundo não vai pausar até tudo ficar perfeito, porque a vida é uma constante. E isso. Olá! Nossa, que fofura! A vida da gente, ela. Oi, que fofura, qual é o nome dele? Oi, Isaac, diz teu nome aí pra ela. Isaac, meu Deus, eu tenho um teminho e ele é maravilhoso, assim como você. Tem esse mesmo nome. Obrigada. Bom, então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: esse ano eu passei por um luto muito, muito triste dentro da minha vida. E foi um dos momentos que eu mais passei a entender que a vida não para. No dia seguinte ao luto, né, ao velório e a situação toda tenebrosa que eu passei, o meu e-mail estava lotado. O meu e-mail não parou de receber e-mails, as minhas ligações não pararam o meu telefone não parou de tocar, a rede social não parou, a Virgínia não parou de vender o e-pink, porque a vida não para, a vida continua. A vida é uma constante ação. Então, o fato da gente esperar uma motivação, da gente esperar um momento perfeito, ele nunca vai existir, porque a vida ela está sempre girando. Então, isso é uma coisa que eu preciso que vocês reflitam para que vocês consigam entender sobre a tomada de decisão. A gente tem que decidir agir. E em que momento a gente vai decidir agir? Agora, tá? Agora é o momento de tomar decisão. Não estou falando que é pra gente, né? Nossa, eu vou decidir aqui que agora eu vou mudar de casa, vou pintar a parede de azul, vou comprar um quarto com 4 cores de rosa. Não é sobre isso. É sobre o momento de nós tomarmos as decisões que a nossa vida precisa para atingir os nossos propósitos. Então, o resultado que a gente busca é filho de uma decisão. Então, espero que a gente consiga conversar um pouco mais sobre isso. E, na sequência, eu quero trazer aqui para vocês alguns perfis de pessoas que decidiram. Por quê? Eu estou compartilhando aqui com vocês o perfil de 2 mulheres que eu conheço e que depois eu posso até encaminhar para vocês o perfil no Instagram, ou caso vocês queiram dar uma olhada. Acho que é um conteúdo que pode agregar muito na vida de vocês. Por quê? Além dos trabalhos que eu faço, né, eu decidi empreender, eu também sou influenciadora. Eu moro em uma cidade que se chama Mirassol, não sei se vocês já ouviram falar. Hoje em dia, para os meninos, está muito famosa, porque a gente tem um time de futebol aqui que está vencendo todos os times grandes do Brasil. E aí todo mundo conhece essa cidade, mas ela é uma cidade bem pequena. A gente tem 60 e poucos mil habitantes. E aqui dentro da nossa região, eu conheço muitas pessoas e trabalho como influenciadora. E essas 2 mulheres que eu trouxe para vocês, eu tive a oportunidade de divulgá-las. E hoje, com a graça de Deus, assim, eu não preciso divulgar mais o trabalho delas, porque elas atingiram um nível tão alto que elas não têm agenda para atender outras pessoas. Mas elas conseguiram chegar nesse nível porque elas decidiram. Então, eu vou começar
pela Natália Virdes. A Natália Virdes, ela esteve aqui na cidade onde eu moro, mas ela é de São Paulo, e hoje ela trabalha lá, ó, marca pessoal e comunicação, desenvolva sua marca e transforma o seu arroba num negócio lucrativo. Ela é uma fisioterapeuta, ela tem uma clínica em São Paulo. A clínica dela fica em um bairro, não sei dizer para vocês, tá? Se é um bairro muito bom ou muito ruim, mas assim, eu sei que a clínica dela é maravilhosa. Eu já tive presente nessa clínica e ela trabalha fornecendo os serviços os serviços que ela proporciona, tá? Como fisioterapeuta, mas ela passou a ser mentora de pessoas que querem cuidar do seu branding. E ela começou tudo isso durante a pandemia, com o filho dela na época, eu acho que ele tinha 1 ano. E ele foi a força movedora para que ela iniciasse esse trabalho. Então, desde 2020, eu não vou saber dizer para vocês, tá, meninas, se é 2020, 2021, mas eu sei que nesse determinado momento de pandemia, ela decidiu que ela ia ser uma marca. Ela decidiu que ela ia ser forte, ela decidiu que ela ia ser inspiradora, ela decidiu que ela iria trabalhar com mentorias e com branding. E hoje ela é muito forte dentro desse segmento, porque lá em São Paulo ela faz parcerias com marcas tipo, gente, eu confesso, tá? Eu não sei falar o nome da marca, mas é MAC, que é aquela marca de maquiagem, vocês conhecem? Uma marca bem famosa, uma marca preta, toda clean, toda chique. Então, ela fez uma parceria falando em nome da marca. Ela fez uma parceria com aquela loja de roupas que também é muito famosa, se chama Mob. É um MOB, é uma marca conhecida dentro de grandes centros. E hoje ela trabalha especificamente com isso. Ela tem mentoradas, ela tem pessoas, homens e mulheres, a quem ela fala sobre marca, sobre investimento pessoal, sobre negócios, sobre como deixar a imagem forte, como ter autoridade. E ela começou assim como nós. Um belo de um dia, ela falou assim: olha, eu sei trabalhar com isso, eu tenho uma marca forte, eu sei encantar pessoas, eu sei como trabalhar e eu vou fazer disso um negócio. E aí ela investiu em conhecimento, em mentoria, em tempo e decidiu que ela ia ser uma autoridade em branding. Então hoje ela é um perfil que é muito bacana, se vocês tiverem oportunidade de olhar para entender sobre o que eu estou falando, ela é um bom exemplo para isso, tá? E outra coisa que é muito importante a gente falar aqui também, no final desse slide, a gente vai entender que todas elas têm em comum, e não é o número de seguidores, tá? Se vocês olharem, a Natália Virdes, ela tem 1.500 seguidores ali, e isso é o que menos importa para ela, porque ela é autoridade em branding. Não é a rede social, a rede social não, o número de seguidores que a transformam em uma pessoa tão boa quanto ela é. Ela usa a rede social para tudo, o arroba das pessoas para tudo, mas não é o número de seguidores o que mais importa. E aí a gente vai seguir aqui para a Laís Viana. A Laís Viana também trabalha na área da beleza para mulheres. Ela faz, sabe aquelas extensões de cílios que a gente fica com aquele olhar bem, bem marcante, bem bonito? Eu conheci a Laís divulgando o trabalho dela com os cílios, com as extensões de cílios. À época, também faz muitos anos isso, ela decidiu que ela ia ser dona do próprio negócio. Ela não tinha um espaço, ela não tinha uma boa estabilidade financeira, ela não tinha uma estrutura, ela simplesmente decidiu começar. Uma amiga dela na época fazia unha e chamou para dividir um espacinho dentro de uma sala que, gente, eu acho que devia ter, sei lá, 20 metros quadrados, era uma coisa bem pequenininha assim, mas ela tomou a decisão de que ela ia fazer aquilo e aquele negócio ia dar certo na vida dela. Ela também é mãe, a filha dela é um pouquinho maior, então demandava de horários,
demandava de responsabilidades que ela precisava ter ali, embora ela tivesse ajuda de familiares, era ela. Ela também é uma mãe solteira, não convive com o pai da filha, e ela precisava fazer aquele negócio dar certo. Ela não tinha uma carteira assinada, ela não tinha um marido, né, que pudesse ajudá-la ali com as despesas da casa, ela não tinha nada, ela tinha a decisão de começar. E hoje, ela ministra cursos, ela é embaixadora, eu não vou saber falar para vocês, tá, o nome das marcas de quem ela é embaixadora. Ela dá eventos, por exemplo, outro dia teve um evento em Campinas em que eles alugam um hotel, faz todo Ai, gente, eu não sei falar muito bem sobre esse tema, mas assim, eles fazem todo um evento para profissionais desse ramo e ela se tornou embaixadora da marca. A marca muitas vezes patrocina ela, a marca convida para que ela vá dar palestra e ela coloca lá. Inclusive, o perfil dela agora não é apenas atender pessoas, por exemplo, colocar a extensão de cílio nos meus olhos. É ensinar a começar do zero e viver da área da beleza através dos cílios e sobrancelhas. Então, ela agregou no negócio dela, ela colocou a extensão, ela faz todos os tipos de aplicações, tem vários nomes, né? Tem volume russo, volume americano, enfim, vários nomes. Ela ampliou o negócio dela para poder colocar, para poder cuidar de sobrancelhas. Hoje ela tem um espaço que é só dela e ela coloca outras pessoas para atender, porque ela não dá conta da demanda. E ela também ministra os cursos. Inclusive, ela fez uma super operação para esses cursos, para poder dar esse curso em grupo. Por quê? Para uma única pessoa por vez já não estava dando mais para ela, porque ela conseguiu, ela tomou a decisão de que ela ia dar certo. Então, trouxe esses exemplos para vocês, para que a gente veja e a gente não fique com a inspiração da Boca Rosa apenas, da Virgínia apenas, né? Porque a gente entra num perfil como o delas e a gente pensa, poxa vida, ela tem 19 milhões de seguidores, né? Aí a gente pensa, ela já tem audiência, ela já tem a marca, as pessoas querem pagar as coisas para elas, elas não precisam de uma estrutura como eu preciso, e a gente pensa, como é que eu vou chegar lá? Será que alguém chegou? E chegou, talvez não chegou num nível, numa situação como o Boca Rosa, mas as pessoas conseguem, porque elas decidem que elas vão dar certo. Dar certo ou ter sucesso é uma decisão, não é uma sorte, não é um acaso, não é alguma coisa que a gente, nossa, será que eu vou dar certo? Não, você vai dar certo. Você já decidiu dar certo? Vocês decidiram hoje de manhã que vocês iam dar certo, que o propósito de vocês ia ser alcançado? Vocês decidiram isso hoje de manhã? Eu não sei. Muitas vezes a gente só acorda e a gente, que eu também quero saber, eu vou saber ali um pouquinho de vocês. Muitas vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, ó. Não é? Acorda e olha o celular. Deixa eu dar uma olhada ali, deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, deixa eu ver qual que é o Instagram. E, gente, isso não é um julgamento, porque não é a gente, nossa, eu quero saber o que tá rolando no mundo. Não, é automático, é instantâneo. Você nem sabe por que você tá olhando o Instagram 6 horas da manhã, 5 horas da manhã ou 8 horas da manhã. Você tá olhando, simplesmente. Então, essa é a grande questão. Quando a gente acorda, a gente já decidiu que a gente ia dar certo? Então, vamos ficar com essa reflexão. E sobre esses 3 perfis que eu trouxe aqui, o que elas têm em comum? A Natália, a Laís e a Bianca. A única coisa que elas têm em comum é a decisão de dar certo, que eu estava falando para vocês. Porque todas elas deram certo. Cada uma no seu nicho, no seu desejo, no que elas precisam, no que elas querem. Mas eu faço questão de trazer para vocês pessoas reais. Não sei dizer se elas têm o propósito de vida de ter um perfil como o da Bianca. Por exemplo, eu não sei se eu queria ter a exposição que a Bianca tem. Eu não sei se eu queria ter uma vida que depende de tantas questões como ela. Mas eu sei que eu quero dar certo como ela. Isso eu tenho em comum como ela. Eu quero atingir o sucesso que eu almejo assim como ela. Então, o que elas têm em comum é isso: decidir dar certo.
Todas elas decidiram, em determinado momento. Agora a gente fica pensando assim, tudo bem, ela me trouxe ali a Boca Rosa, ela me trouxe a Laís, a Natália, e elas deram certo. Por que que eu não dei certo ainda? Tudo bem, é só decidir, né? Eu acordei lá e pensei, hoje eu vou dar certo. Mas por quê? Onde é que está o problema? Quais são... O que está me impedindo de dar certo? Por que que eu não estou dando certo? E aí eu selecionei para vocês alguns insights para a gente começar a pensar. Nós, daqui um pouquinho, vamos conversar também sobre por que que a gente não está dando certo. Mas eu coloquei aqui os sabotadores para vocês. Por quê? A gente pensa, primeiro de tudo, para poder fazer o curso da Max, para eu poder fazer o treinamento da Max, eu poder trabalhar com a Max, eu vou ter que aprender a trabalhar com o digital, quem não trabalha. Ou a gente tem o exemplo da nossa amiga aqui, que é cabeleireira, e aí ela pensa, mas eu tenho que fazer o cabelo, como é que eu vou fazer isso para o digital, como é que eu vou criar esse conteúdo, né, como é que vai ser isso? Eu não tenho tempo para aprender isso. E, de fato, nós temos um tempo que realmente ele é apertado, eu reconheço. Se eu tenho um tempo que é apertado, eu também imagino a situação de vocês, que são mães. Então, a gente sempre sabe que a mãe tem uma responsabilidade a mais. E como, né? Como é que isso vai dar certo? Então, a grande questão do tempo. E a verdade mais dura de ouvir é que é o seguinte, não falta tempo, falta prioridade. Minhas queridas, não pensem que em algum momento eu estou julgando a vida de vocês ou estou dizendo que vocês não têm um compromisso com a vida de vocês. De maneira nenhuma. Só de vocês estarem aqui hoje, eu já reconheço que vocês têm uma prioridade, sim. Mas talvez falta só a gente pensar lá naquele 5 minutinhos do nosso almoço, de qual... Naqueles 5 minutinhos que está sobrando, o que a gente faz? A gente pega o celular e olha, dá uma olhadinha no Instagram para ver o que está rolando, ou a gente vai procurar, sei lá, no meu caso, tá, gente, que eu sou empreendedora, eu tenho uma marca e eu sou estudante de farmácia. Ou eu vou dar uma olhadinha em qual é o próximo curso que vai ter online dentro da minha área para que eu possa fazer no fim de semana. Sei lá, só um exemplo. Será que eu acordo e pego no celular? Ou será que eu já acordo ativa, pronta para ir treinar, por exemplo? Que também é uma decisão importante. Então, é sobre essa questão de gerenciar melhor o tempo. Porque, de fato, hoje nós temos uma vida que consome um tempo maior. Muitas vezes a gente acorda de madrugada, quando é 8 horas, 9 horas da noite, que é quase agora, a gente olha lá e fala, nossa, mas eu nem vi o dia passar. E realmente, a gente não vê o dia passar. Mas, para quem toma a decisão de dar certo, a gente encontra uma brecha ali no tempo para organizar melhor. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Hoje eu faço uma faculdade que é semi-presencial, porque ela é da área da saúde, então eu assisto algumas aulas online e eu também preciso fazer as aulas presenciais. E aí, no momento que eu vou fazer a janta, que aqui na minha casa eu tenho as minhas particularidades, eu penso, por que não vou ouvir numa aula? Né? Pego um conteúdo que eu já não me entendi muito bem, um conteúdo que ficou um pouco para trás e não coloco. Eu coloco meu fone, coloco o vídeo passando e vou escutando. Pode ser que não seja a melhor hora de estudo? Pode ser. Mas eu decidi que naquele momento eu ia organizar e gerenciar melhor meu tempo. Ou no momento que eu vou, não sei, lavar a roupa, esfregar a camisa do marido embaixo do braço, que a gente precisa esfregar, não é? Naquele momento, eu coloco o fone e vou ouvir aquilo que eu preciso. Ou então, vocês aqui sabem e costumam usar o chat GPT? Vocês colocam o chat para ensinar vocês? Sim. Não. Então, em determinado momento, eu vou lavar a camisa aqui agora, né? Vou esfregar ali embaixo do braço. Coloca lá o chat no modo conversa. Chat, como você agiria se você fosse
Vou usar o meu exemplo, tá, gente? Se você fosse um farmacêutico e quisesse saber a interação medicamentosa entre dipirona e amoxicilina, sei lá. E aí, nisso, eu aproveito meu tempo, eu gerencio melhor o meu tempo para que eu consiga encaixar ali. Então, eu sei que a gente tem muitas tarefas, sim. Escrevo quase um livro. Simone, você sabe o que eu faço? Eu coloco no ditado. Porque aí no ditado eu consigo fazer outra coisa ali, e enquanto isso ele já vai criando material ali que eu preciso também. Mas é isso, é a gente conseguir driblar o tempo. Por quê? O tempo nunca vai sobrar, principalmente na vida que a gente tem hoje. Eu também, na hora que a gente terminar aqui, não pensem em vocês que eu não vou deixar ali para descansar e assistir um pedacinho da minha série. Eu vou, mas eu preciso ver qual é a minha prioridade. Se hoje eu não tiver mais nada que seja mais importante do que isso, ok. Agora, se tem alguma coisa mais importante, eu vou ter que dar um jeito de gerenciar. Principalmente porque dar certo é uma decisão. Aí, depois do sabotador do tempo, a gente vem com a comparação. Será que a grama do vizinho é mais verde de verdade? Ou toda semana ele planta uma nova? Porque a gente... Vou falar bastante sobre Instagram, viu, gente? Porque eu sei que vocês vão trabalhar muito com ele, né? Eu acho que o único canal que vocês estão usando hoje é o Instagram, não é? Tô olhando os joinhas aqui. É o único, né? Hoje a gente usa só o Instagram. E o Instagram é tudo lindo. Se olhar meu perfil lá, eu já até coloquei que eu já tomei que eu só vou. Tudo que tiver aqui pendência esse ano é só o ano que vem agora. Já coloquei que é Natal e beleza. Mas não pensem vocês que essa é a verdade que eu de fato vivo. Porque a minha grama eu tenho que regar todo dia. E a do vizinho também. Eu só imagino que a dele é mais verde que a minha, mas todos os dias eu tenho que regar a minha grama. E essa questão da gente olhar lá, nossa, mas por que a Bianca Rosa, a vida da Bianca Rosa, desculpa, da Boca Rosa, é tão linda, tão perfeita, tão cor-de-rosa, né? Por que eu não faço igual a ela? Ou por que o rosa dela é mais bonito do que o meu? Por que a gente está o tempo todo comparando com alguém que não vive a nossa vida? Porque o tempo todo a gente está ali procurando alguma coisa que não é o nosso. Então, trouxe para vocês o sabotador da comparação. Porque o fato da gente ficar olhando como o outro faz, muitas vezes impede a gente de fazer o nosso, que pode ser até melhor que o do outro. Mas esse impede a gente de acreditar que o nosso é bom. E aí, por isso, que a gente tem o próximo sabotador, que é o perfeccionismo. Lembra lá no começo que eu falei, a gente não precisa estar perfeita, a gente precisa ser vista? E essa é a verdade. Vocês conhecem alguém que só acertou? Mas alguém que... A Boca Rosa, por exemplo, ela só acertou? Vocês têm a confirmação de que ela é perfeita? Tô medindo aqui pelos joinhas que vocês me mandam. Não, não tem. Não conheço, deixa eu ver. A Elisandra, você conhece alguém que só acertou? Creio que não. Não. Não, né? Não, tá errado. Porque o acerto, gente, o sucesso, ele não vem da gente só acertar. Hoje eu tenho uma marca de suplemento que está em fase de ascensão, mas para que eu tivesse essa marca, eu tive outras 5 ou 6 marcas que não deram certo, que eu errei em todas elas. Porque o acerto, ele vem depois de tanta gente errar. A não ser que, assim, claro, tá, gente, existe exceção, existe o cara lá que... O cara que tá coronando agora, vocês já viram? O cara que canta da corona, e aí ele colocou lá que aquele vídeo dele viralizou. Existe gente que às vezes dá certo em uma única tacada, mas isso é exceção. A gente, para dar certo, a gente vai ter que errar muito. Muitos fracassos vêm antes do sucesso. É isso mesmo, Simone. Então, quanto mais você erra, maior é a sua chance de acertar. E o perfeccionismo, ele é inimigo dessa verdade, porque a gente fica querendo ser perfeita. Quem de vocês aqui, ergue a mão, por favor, quem de vocês aqui
vai usar a sua própria imagem para vender o seu serviço. Ou seja, quem que vai... ó, eu sou social seller e eu faço isso, isso, isso e aquilo. Quem de vocês vai usar a própria imagem? A Elisandra, a Daisy. Eu imagino que foi a Leila que me falou que é cabeleireira. A Nayane, a Thalita, né? Não, eu isso. Isso, a Thalita que é cabeleireira, me desculpa. A Nath. E qual de vocês já grava stories? Já pega o seu celular e grava um stories lá e posta, sem gravar 3, 4, 5, 6 vezes? Ah, não, eu já ia falar, eu gravo, mas eu gravo 50 vezes até sair um bom. Olha lá, por quê? Você tá... A Nath também? Eu gravo e saio correndo. Finalmente eu achei alguém corajosa. Mas por quê? Porque vocês estão presos aí, ó, no sabotador do perfeccionismo. Porque a gente acha que a gente vai fazer perfeito. Por quê? A gente tem o sabotador de comparação. Então a gente olha lá a Virgínia, a Boca Rosa, a Natália Beauty, a fulana, a ciclana, e a gente olha, nossa, mas ela é tão bonita, ela é tão linda, ela fala tão certo, ou ela fala tão engraçado, enfim. E aí a gente quer fazer igual. E aí a gente começa a gravar o nosso e ficar pensando, ai, mas o meu não tá bom, aí vai e grava de novo. Então a gente tá assim, ó, você percebe que a gente fica num ciclo sabotador ali, você decide dar certo, mas você tem um sabotador que não te deixa dar certo, né? Então você fica lá tentando driblar aquilo. E o último, que provavelmente seja muito forte entre nós, é o medo do julgamento. Vocês já pensaram que vocês mesmas carregam a culpa materna? Então, quando vocês decidem fazer uma dieta, ou quando você decide, hoje eu vou caminhar, sei lá, 30 minutos. Eu tenho praticante de atividade física aqui? Vocês praticam atividade física? Tem alguém? A Eli, a Deise não, a Mauricélia. Por que vocês não praticam? Provavelmente muitas de vocês pensam, mas como é que eu vou... Eu sou tentante. A Thalita, a Gabi, praticante, vou voltar em breve. Eu não pratico esporte nem atividade física, mas diariamente para ir trabalhar ou para ir no mercado eu vou de bicicleta. Então, praticamente né? Uma atividade física. Mas o fato de vocês tirarem 30 minutos, comece e para, eu preciso que a vergonha na cara. O fato de vocês tirarem 30 minutos só para vocês, para ir lá, praticar atividade física, sem olhar o celular, só você e qualquer que seja a sua atividade, vocês sentem culpa por deixar o filho ou não sente? Não. Opa, já tenho a Eli com um sabotador a menos. A Nayane sim, a Daisy sim, a Thalita sim. Esse é um sentimento muito comum, tá? Eu tô falando de culpa materna aqui, mas isso não é só sobre culpa materna, é o medo do julgamento, de você se priorizar, de você ter esse sabotador ali, de que, como é que você tem 30 minutos para fazer uma atividade física e não tem 30 minutos para assistir uma aula? Isso aí é natural, gente, eu mesmo penso. Tem problema eu estar aqui? Não tenho filho. Nenhum problema, Simone, desde que você nos dê oportunidade aí de agregar, fique à vontade. Então, essa é a grande questão, o medo do julgamento. A gente tem esse medo. E aí eu vou longe, vamos aqui continuar, ó. E ainda que a sua preocupação é a aprovação de pessoas que vão te criticar até quando você acertar. Então, esse medo de julgamento que a gente tem, ele está relacionado ao perfeccionismo. Porque a gente precisa ser perfeita para que a gente seja aprovada. Então, é uma busca por aceitação, é uma busca por aprovação, é um medo de ser julgado. E eu imagino que a maioria de vocês já deva ter ouvido falar
sobre esses sabotadores aqui? Acho que é muito comum hoje em dia, a gente ouve falar sobre isso, né? Sobre ser julgado, sobre ter que produzir mais, enfim, esses são assuntos que a gente já está acostumado a ouvir. Mas eu acho importante a gente falar sobre eles nesse momento de tomar uma decisão, porque hoje eu preciso que vocês saiam daqui com a decisão de dar certo. Hoje a gente vai sair com a decisão de dar certo. Se vai ser depois da nossa conversa, se vai ser antes de dormir, se vai ser amanhã cedo, se vai ser amanhã na hora do seu almoço, que vocês vão decidir como vai dar certo, aí é com vocês. Mas hoje a gente tem que sair daqui todo mundo decidido a dar certo. Por quê? Se a gente estiver aqui sem decidir que a gente vai dar certo, tudo que a gente está conversando por aqui vai acabar ficando esquecido. Porque a gente já ouviu sobre isso. A gente já ouviu que a gente não precisa ser perfeita, a gente já ouviu que a gente não tem que ouvir a opinião alheia, a gente já ouviu que as pessoas vão julgar de qualquer forma. Poxa vida, se a gente tá cansado de ver, pega a moça lá, eu também sou ruim com o nome, viu, gente? Mas tem uma moça aí que é mãe e tá até famoso esse caso na internet. Ela é mãe e o pessoal tava julgando que ela colocava a imagem dos filhos na internet. Aí o pessoal tava assim, porque você tá usando seu filho para se promover e fulano de tal, e nananana. Aí a mãe parou de postar o neném na internet. Parou de colocar lá nos stories, deixou de criar a marca. Será que é a VTube? Enfim, não me lembro agora. Mas estava lá sendo julgada. Aí a mulher parou de colocar as crianças na internet. Aí o que aconteceu? Mas agora ela é mãe, não posta os filhos, só posta a marca, não ama o filho, não ama isso, não ama aquilo. Então, assim, o tempo todo vai ter alguém para falar que o que a gente está fazendo não está certo. Cabe a cada uma de nós decidir. Eu vou dar certo por isso motivo, porque eu decidi que ia ser assim. E aí, todos esses sabotadores, o tempo, a gente vai começar a entender o que é prioridade e o que não é. A comparação, a gente vai entender que o percurso que a Boca Rosa percorreu não é o mesmo que o meu. A gente vai entender que a gente não precisa ser perfeita para aparecer. A gente vai começar a pegar o celular, e vai... fulana, eu sou social seller, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vai mandar o seu próprio vídeo, sem nem ser em stories. Vai mandar para o seu cliente, para você poder se conectar com ele. E aí a gente vai entender que o julgamento, ele é único e exclusivo do outro. Mas a gente tem que decidir que esses sabotadores não vão fazer parte da nossa vida. E agora que eu quero trazer para vocês aqui os 3 filtros, que foi como eu entendi e consegui criar o material hoje, pessoal. Eu sentei aqui e olhei e pensei, gente, como é que eu vou pedir para elas que elas tomem uma decisão, que elas tomem a decisão de que a vida delas, a partir de hoje, depois da nossa conversa, vai ser melhor, se eu só falar para elas tomarem uma decisão, que é fácil também, né, gente? Chega aqui e fala, toma uma decisão e vamos embora e pronto, acabou. Como é que eu vou transmitir tudo isso para elas? E foi assim que eu cheguei nesses 3 filtros da ação. Eu criei aqui para vocês e espero que a gente consiga solucionar a falta de decisão na vida de vocês nessa noite, tá? Então, pequenos hábitos geram grandes resultados. Esse é um dos primórdios que a gente conhece na nossa vida. Todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar do 1% por dia, né? Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Então, eu imagino que vocês já tenham aí o material, as informações de coisas que vocês criam. Eu não sei se vocês começaram agora ou se já tem algum tempo, mas eu tenho certeza que no decorrer dos dias, e principalmente em cada treinamento que vocês tiverem aqui com a Max, vocês vão identificar que todo dia vocês melhoraram um pouquinho, desde que vocês tenham decidido, né, que iam ser melhores. Mas todo dia a gente tem a capacidade de melhorar um pouquinho. Então, pequenos hábitos geram grandes resultados. Acho que esse é um bom ponto de partida ali para a gente começar a pensar nos 3 filtros da ação que eu criei para vocês. Então, não adianta fazer planos perfeitos, investir em mentorias e seguir os passos de quem alcançou o sucesso, se você ainda não decidiu.
Então, não adianta, foi o que eu falei desde o comecinho para vocês, desde a hora que a gente começou o nosso bate-papo, eu falei para vocês que o meu propósito não era trazer aqui a receita do bolo ou dizer para vocês o que dá certo, tá? Eu posso falar para vocês o que dá certo? Ah, vamos criar uma marca? Vamos. O que dá certo? Eu só sei da Thalita, né, que já trabalha como cabeleireira, mas eu já sei que os vídeos de transformação dão certo, eu já sei que ela vai precisar investir em boas marcas, eu já sei que ela vai ter que ter parcerias com marcas que a coloquem como embaixadora, eu já sei que ela vai ter que fazer a criação de conteúdo, eu já sei que ela vai precisar de modelos, enfim, eu já sei essa lista, mas ela precisa decidir fazer isso. Não adianta nada eu falar para ela. Eu tenho um exemplo muito, muito bom para vocês de uma pessoa que eu conheço que contratou uma mentoria. Só foi lá e contratou uma mentoria eu quero aprender agora acho que era para dicção, para poder melhorar a fala. Mas não adiantou nada, sabe por quê? Porque a pessoa vai para mentoria, escuta lá as dicas, só que não pratica, não estuda, não coloca, não tenta, não faz, porque ele não decidiu. A pessoa não decidiu que aquilo lá ia dar certo. Então, a gente precisa, de fato, decidir. E aí, os 3 filtros da ação, que foi que eu separei aqui para vocês. O que eu perco se eu não fizer? Nós vamos colocar aqui, depois eu vou pedir para vocês, não sei se vocês gostam de escrever, se vocês gostam de digitar. Gabi, você levantou a mão? Pode falar, minha querida. Desculpa, foi sem querer. Fica tranquila. Não sei, então, se vocês gostam de escrever, de digitar, de olhar, de imprimir, enfim. Mas eu vou pedir que vocês peguem esses 3 filtros e coloquem aí, talvez, eu imagino que vocês tenham um grupo no WhatsApp que é você com você mesma, né? A maioria de nós tem isso, ou às vezes tem um contato lá que só manda as coisas escritas para poder olhar depois e não esquecer. Tem, né, Simone? A gente tem, o meu chama gaveta aberta. E aí eu jogo tudo dentro da gaveta aberta, ela já tá aberta mesmo, eu já vou enfiando as coisas lá dentro. E aí eu coloco lá, e escrevam os 3 filtros da ação, porque a gente precisa passar pelo filtro. O que eu perco se eu não fizer? A sua tá lotada. Então, vamos dar uma organizada. A organização faz parte do sucesso também. A primeira pergunta, no momento que vocês vão decidir. Olha, eu decidi, então, que eu vou trabalhar como CEO, como social seller, eu vou buscar, não sei, a Daisy, né, me falou que quer trabalhar quer trabalhar, não. Ela quer crescer o negócio dela e dentro desse negócio dela, ela quer trabalhar com pessoas dentro da cidade que precisam desse tipo de trabalho. Então, ela vai pegar lá, ó, a Mari, que faz o calçado cor-de-rosa, e eu quero fazer um trabalho com ela, e eu decidi que eu vou lá fazer. Tá, você decidiu. Mas o que você perde se você não ir atrás da Mari, por exemplo? Então, você vai colocar lá, você vai responder. Porque o que você vai perder? O que eu ganho se eu fizer? Então, ó, se eu falar com a Mari, eu vou ganhar isso, isso, isso e aquilo. E por que eu ainda não fiz? Essa, na verdade, minhas amigas, é a mais poderosa das perguntas. Porque quando você se der conta de que vocês ainda não mudaram a vida de vocês em algum determinado momento, ou algum determinado assunto, ou o que quer que seja, vocês vão entender que vocês não mudaram aquilo que queriam, ou não alcançaram aquilo que queriam, ou enfim, que tem alguma trava ali em algum assunto, porque vocês ainda não decidiram. Que a única resposta que a gente tem, porque ainda não fiz, provavelmente vai ser essa. Então, a não ser que os seus 2 filtros ali não consigam passar, né? Se você perder muita coisa em alguma coisa que às vezes você quer, ou se você não ganhar muita coisa, aí tudo bem, você nem precisa avançar para a última pergunta. Mas quando vocês chegarem na última pergunta, vocês vão entender
que vocês ainda não mudaram aquilo que queriam, porque ainda não decidiram. E esse é um dos meus maiores objetivos aqui com vocês. Passar para vocês os 3 filtros da ação. Eu preciso, então, que a partir de hoje, a partir da nossa conversa, vocês comecem a praticar isso. De manhã, quando você decidir que você vai dar certo, acordei e decidi que hoje eu vou dar certo. Ok. Então, vamos ver lá o que eu preciso fazer para eu conseguir atingir o objetivo que eu planejei para hoje. Ok. Esse é o objetivo que eu planejei para hoje. O que eu vou perder se eu não fizer? Porque, assim, se for perder muita coisa, você nem avança, né? Vamos lá, às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente já imaginou, que a gente já idealizou, mas a gente nem pensou que talvez aquela determinada coisa não seja pra gente. Ah, não, mas ela vai me trazer muito benefício, eu quero muito aquilo. Tudo bem, então o que eu vou ganhar se eu for atrás daquilo? Ok, encontrei as coisas que eu vou ganhar. E por que eu ainda não fiz? E aí essa vai trazer a resposta para vocês das decisões que vocês precisam tomar para fazer aquilo, tá? Provavelmente as respostas para os porquês de ainda não ter dado certo vai estar lá em algum dos sabotadores. Ou vai ser porque te faltou tempo, ou vai ser porque você estava esperando o momento certo, ou vai ser porque você tinha algum tipo de medo. E aí, de fato, vocês vão conseguir encontrar a resposta do porquê não fizeram, tá? E agora, nesse momento, eu vou passar para um próximo slide aqui. E enquanto isso, se vocês puderem ir pensando aí, principalmente as que me contaram os seus objetivos. Eu quero que vocês me contem se vocês já tinham tomado a decisão de dar certo antes. E as que não me contaram, se vocês decidiram, o que foi que vocês decidiram dentro da nossa conversa aqui de hoje? Se vocês conseguiram tomar alguma decisão. É muito importante que, Gabi, não sei se foi sem querer. Se foi sem querer, tá tudo bem. Se não foi, pode falar. E aí eu vou continuando aqui. E eu quero... Ela abriu o microfone, vamos lá. Eu queria só fazer uma pergunta dentro. Foi a primeira vez que eu tô assistindo pelo Meet, né? Eu só assisti a apresentação pelo YouTube. Aí eu só queria saber se eu perdi muita coisa, porque eu só consegui assistir essa reunião. Ah, sim. Ó, para essa informação, eu não sei se a Max tá por aí. Max, você pode esclarecer para gente? Mas, Gabi, caso ela não consiga responder aqui para gente agora, eu vou pedir para ela entrar em contato com você. Mas eu sei que todos os treinamentos estão salvos no YouTube. Então, muito provavelmente, os que você não conseguiu assistir, você consegue ver por lá. Inclusive, a Max já até me encaminhou os links. Então, provavelmente, você vai conseguir assistir por lá. Mas, Max, se você estiver por aí, dá um alôzinho pra gente. Tá certo, obrigada. Imagina. Eu imagino que ela deva... Chama a Agatha e acessa tudo pelo YouTube. Ó, a Nayane passou aqui. Todas as nossas aulas estão gravadas. É isso mesmo. Eu tenho... A Max me encaminhou os links, então provavelmente você consegue ver tudo por lá também. Se porventura você não conseguir falar com alguém ou qualquer coisa que seja, pode me chamar no Instagram que eu copio e colo o link para você, tá? Eu sei que a Max já me mandou. Sim, eu já decidi sim e preciso trabalhar leve e dar o melhor. A Elisângela já decidiu. Deixa eu abrir aqui as conversas. Só um minutinho, para eu poder ver o que vocês estão me falando. Leve, dar o melhor para as minhas filhas, deve ser, né? E ser mãe presente, já que meus outros filhos não conseguiram acompanhar, pois tinham que trabalhar fora. Excelente. Eu acho que a gente precisa tomar as decisões que cabem ao nosso desejo, né? Aquilo que é compatível com o nosso propósito. Quem mais já tomou as decisões por aqui? Podem ir me contando aí, se quiser levantando a mão, uma por uma, pode ir me falando, que eu acho que esse é um dos momentos mais importantes da nossa conversa de hoje.
Gabi, pode falar para mim. Será que ela levantou a mão sem querer? Ou não? Bom, eu vou lendo enquanto isso. Eu também tomei essa decisão, porém tive que mudar um pouco o rumo do que tinha sonhado antes. Nesse novo sonho, eu tô indo para cima. Maravilha. Eu venho numa tentativa longa até, mas não desisto. Me canso, deprimo, choro, oro, estudo, aprendo e tô nessa constante busca há anos. Com toda dificuldade, fracassos, tentativas, estou aí pronta para buscar o propósito da minha mudança, para a busca da minha mudança e propósito. Eu não levantei a mão. Tá joia, Gabi. Bom, meninas, as decisões eu vou pedir também, que eu já decidi, mas preciso aprender mais. Ótimo, Daisy. Não fique no sabotador do perfeccionismo. Aprenda sim, invista em conhecimento sim, mas já se prepare, já comece a produzir aquilo que você é capaz. Não precisa ser perfeita, você não precisa estar perfeita para ser vista, você precisa ser vista. Não deixe o sabotador te prender ali, tá? Decida ser melhor, mas inicie, porque o primeiro passo o sucesso, ele precisa de um primeiro passo, e a gente precisa errar muito, lembra? Para a gente dar certo, a gente precisa ver o que é que não dá certo. Eu já tomei minha decisão quando eu iniciei no curso, porque eu trabalho fora, 2 filhos, e é meio complicado você trabalhar e dar atenção para os filhos, como CLT, né? Então, eu tomei essa decisão desde quando eu iniciei no curso, de mudança, de olhar para frente e estudar, meter a cara. Excelente. E aí, o que você já começou dentro dessa sua decisão? Você já colocou alguma coisa em prática? Então, em relação ao curso, eu estou botando tudo em prática e estou gostando muito, até porque é muito difícil você continuar a fazer um curso se você não vê resultado. E nesse curso da Max eu estou vendo o resultado e está me motivando cada vez mais, entendeu? Uhum. Excelente. A gente ainda até decidir isso mesmo. Eu percebo que vocês todas já estão bem avançadas, inclusive, com o propósito de vocês. E esse, de fato, é um dos diferenciais que a gente precisa. Porque a falta do propósito, inclusive, eu até coloquei aqui, ó, eu vou aproveitar esse gancho para falar para vocês. Nesse material que eu criei, eu coloquei alguns gatilhos poderosos para dias comuns. Por quê? A vida da gente, ela acontece no ordinário, né? Às vezes, sei lá, às vezes a gente, sei, ganha um presente, conhece uma pessoa, num dia 12 de novembro, sei lá. Às vezes qualquer coisa acontece na vida da gente num dia comum. Então, é nos dias comuns que a vida da gente acontece. E aí, quando eu criei esse material, colocando os 3 filtros da ação, colocando os sabotadores e tudo aquilo que é importante vocês começarem a pensar, principalmente para criar ali o negócio de vocês, seja ele físico, online e qualquer que seja, eu separei esses gatilhos. Então, separei alguns gatilhos poderosos para dias comuns. Eu aconselho vocês, às vezes, até a printar essa tela, ou talvez copiar os gatilhos, e deixar lá, deixa no grupo no meu que é a gaveta aberta, no da amiga que está lotado, e coloca. Quem não tem propósito se distrai com qualquer obstáculo. Ou seja, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai estar bom. A gente não vai buscar melhorar em nada. Aí a gente tem motivação é um começo, decisão é o caminho, ação é o resultado. Então, é ótimo, né? Quando a gente viu lá a Max falando, olha, venham, entre para o grupo, vamos
vamos treinar, vamos contratar, vamos estudar, vamos melhorar. A gente fica super motivado, né? Vem uma aula, vem uma pessoa que traz um monte de conhecimento, traz alguma coisa, é a motivação master que existe. Só que a motivação é só um começo, porque ela vai passar. Então, a decisão que vocês precisam tomar é o caminho. Então, todo dia a gente vai decidir ser bom. Todo dia, todo dia. E a ação é o resultado. O teu resultado vai vir da decisão que você tomou, da motivação que você começou. Então, mais um gatilho muito poderoso para vocês. O tempo vai passar independente de você agir ou não. Então, assim, Nath, meu propósito é conseguir trabalhar sem deixar deve ser de ter tempo com meus filhos. O tempo vai passar, gente. O tempo hoje, ele já está passando. Se a gente não começar agora a plantar aquilo que a gente quer, janeiro vai chegar e já passou aí, ó, um mês e meio, 2 meses, sem que a gente chegasse no nosso objetivo. Resultados extraordinários vêm de hábitos ordinários, repetidos com propósito. Então, é ali, ó, é no pouquinho por dia, no 1% por dia. É lá naquela construção da imagem anterior. Se a gente tiver um propósito, a gente vai construir de pouquinho em pouquinho por dia e a gente vai alcançar um resultado extraordinário. Porque uma coisa é inegável. Vocês não serão as mesmas daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que vocês são hoje. Então, toda a evolução, ela percorre um caminho. Então, resultados extraordinários vêm de hábitos ordinários. Quem entende que resultado é processo, alcança o que quer. Então, mais um gatilho poderoso. Todo dia um pouquinho. O hábito é o que vai te gerar o resultado. O sucesso, como a gente falou bastantão hoje, o sucesso é a soma de todos os seus fracassos. Então, antes da gente dar certo, a gente dá muito errado. E não tem problema nenhum nisso, é claro, né, gente? Claro que tem problemas. Pode ter problema no sentido de tempo, financeiro, enfim, a gente tem problema sim. Mas para o sucesso e para aquilo que a gente imagina que seja o ápice do nosso propósito, a gente pode fazer coisas erradas que vão nos ensinar ali, né? Você é a única pessoa capaz de impedir o seu sucesso. Mais uma vez, cabe a cada uma de nós decidir lá pela manhã. Hoje eu decidi que eu vou dar certo. E aí o seu sucesso vai vir com a sua decisão. E para finalizar, já agradecendo a oportunidade que vocês me deram de estar aqui e compartilhar um pouquinho da visão que eu tenho, um pouquinho dos caminhos que eu percorri, eu deixo esse gatilho aqui para vocês. O seu resultado só depende da decisão que você precisa tomar agora. Então, espero que vocês estejam aí com as decisões de vocês já prontas e que essas decisões tenham o propósito de vocês, com aquilo que vocês buscam, e que essas decisões mudem a vida de vocês para sempre. Alguém está por aí e queira compartilhar alguma coisa com a gente? Estou vendo os corações, as palmas. Muito obrigada. Eu acho